Graça e paz, amada igreja e amados amigos. Amém? Desejo nesta manhã para todos nós que a bondade do Senhor, que a compaixão e a misericórdia dele possam alcançar sempre as nossas vidas. Amém? Meus amados, ainda em continuação a tudo que estamos aprendendo, ouvindo nestes dias, quero agora compartilhar com vocês, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6 da carta ou melhor dizendo, do Evangelho de Mateus, o versículo 5 até o versículo 15. E eu gostaria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia, ok? Mateus, capítulo 6, versículo 15, ou versículo 5 ao versículo 15. A palavra do Senhor assim nos diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Bem, o que eu gostaria de compartilhar nesse texto, é claro que é um texto muito bem explicativo, praticamente aqui um texto onde Cristo traz um modelo de oração. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. A oração nesse texto, ela é um modelo, ela é como se fosse assim, um parâmetro de como nós devemos orar a Deus. A oração que nós fazemos ao Senhor, ela precisa exaltar a Deus, ela precisa glorificar a grandiosidade dEle, precisa fazer com que nós venhamos reconhecer quem Ele verdadeiramente é, precisa fazer com que nós possamos também entender o compromisso da aliança que temos com Deus, que é uma aliança onde Deus fará por nós aquilo que nós também estivermos fazendo por Ele, certo? No sentido, é claro, de obedecer a palavra dele, não de fazer para ele, mas obedecer à vontade dele. E algumas coisas que me chamam também a atenção, que eu quero compartilhar conosco nesse texto, é justamente ainda a mesma ideia que esse capítulo 6 vem trazendo. A ideia de que aquilo que fazemos não deve ser feito para que os outros vejam o que fazemos. Observe que quando nós vimos no vídeo anterior, nós falamos aqui, por exemplo, das esmolas e falamos também do jejum, e nesses dois textos tinha essa premissa básica, Não façam nada para que os outros vejam o que vocês estão fazendo, ou seja, não façam nada para se aparecer. Aqui, Cristo fala a mesma coisa: não orem como os hipócritas, que eles ficam orando de uma forma que as pessoas vejam as orações deles. Então assim, ore ao teu Pai, ore em secreto, fale com o Senhor. É claro que esse orar em secreto não é apenas estar dentro de um quarto trancado, mas você fazer uma oração onde Deus é o centro de tudo e você e Ele está em conexão naquele momento. E não uma oração para que os outros vejam, percebam que você sabe orar, que você está orando. Então, diante disso, também aí Cristo vem ensinando esse modelo de oração. Diz que nós não devemos ficar com vãs repetições, ou seja, o tempo todo a mesma oração, falando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa. Peça ao teu Pai aquilo que você quer, não é pecado nenhum. Lance sobre Ele a sua ansiedade, a própria palavra de Deus nos diz isso. Mas também não fique engajado apenas naquilo. Entenda como o próprio texto diz, antes que nós venhamos pedir, Deus já sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Então ore a Deus, coloque diante dele os seus desejos, as suas vontades sim, mas não fique também o tempo todo apenas naquela oração de petição por algo que você quer e por algo que você deseja. Não fique nessa vã repetição. E uma outra coisa mais interessante ainda que eu vejo nesse texto e que eu observo que muitos de nós muitas vezes não atentamos e não estamos cumprindo,
é que queremos muitas vezes que Deus faça algo por nós e oramos a Deus para que Ele faça algo, mas nós muitas vezes não fazemos nada daquilo que devemos fazer. Lembre que oração, como eu disse, é um diálogo com Deus. Um diálogo onde nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, nós entendemos que Ele é o nosso Deus. Por isso que nós clamamos, pedimos e louvamos a Ele através da oração. Por entender que nós não somos capazes de conseguir as coisas as quais nós estamos pedindo a Ele. Mas essa ideia de pedir algo a Deus subtende-se também a ideia da aliança que nós criamos com Deus. Uma aliança onde existe compromisso dos dois lados, onde precisa haver, na verdade, o cumprimento dessas coisas. E eu acho isso interessantíssimo quando Deus diz assim, olha, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ele ensina isso no modelo de oração. O que Deus está nos ensinando, o que Cristo está nos dizendo, é que para que nós também possamos merecer aquilo que Deus faz por nós também precisamos fazer algo por Deus. Ou melhor dizendo, fazer algo em prol do reino de Deus. Às vezes pedimos tantas coisas, clamamos por tantas coisas, mas nenhuma delas é: Senhor, me coloca à disposição da Tua obra. Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador. Deus, faz com que eu seja um anunciador da Tua paz. Então, o que Deus está nos ensinando, o que Cristo está nos mostrando aqui nesse texto, é justamente que para que nós sejamos perdoados, nós temos que perdoar. Para que nós sejamos amados, nós temos que amar. Para que Deus faça algo por nós, é importantíssimo que a gente também faça algo em prol do reino dele. É claro que isso não é uma troca, não quer dizer que Deus fará por nós apenas as coisas que nós fizermos por ele. Não, porque nós sabemos que a graça de Deus já foi derramada sobre as nossas vidas de tal forma que não somos capazes de fazer nada que venha compensar ou recompensar tudo que Deus fez por nós. Mas é importante entendermos, é importante compreendermos que sermos filhos de Deus subtende-se também fazer a vontade do Pai, mas cuidar daqueles que estão próximos a nós. Assim como, por exemplo, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus nos ensina que Cristo diz, né? Olha, quando vocês fazem as coisas aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. O próprio Deus diz isso. Quando ele fala, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, né? Tive nu, me vestiram e outras coisas mais. Mas a ideia central daquele texto é: quando vocês fizeram aos meus pequeninos, ou seja, quando vocês fizeram uns aos outros, quando vocês ajudaram uns aos outros, então vocês estão fazendo a minha vontade, estão fazendo isso por mim. É essa mesma ideia que o texto também da oração nos traz. Pois ao final, ali no versículo 14, versículo 15, o próprio Jesus diz assim, né? É necessário que vocês perdoem as ofensas uns dos outros, porque senão o seu Pai, o nosso Pai, não irá perdoar as nossas ofensas. Amém? Então que nós possamos entender, orar é conversar com Deus. Orar não é criar um credo, uma oração e sair repetindo isso em todo o tempo. Orar é você se abrir, orar é você clamar, orar é você exaltar. Mas pense nos passos que a oração do Pai Nosso traz. Comece sempre exaltando a Deus. Depois de exaltar ao Senhor, coloque as suas necessidades. Mas honre essa oração, ou seja, encerre essa oração continuando a compreender a grandiosidade do Senhor em sua vida. Mas, porém, o mais importante de tudo isso é nós entendermos que quando oramos, temos também que lembrar que nós temos responsabilidades. Não é apenas querer para si, mas é querer para si, mas também pensar em dividir, pensar em repartir, pensar em fazer. É querer a graça de Deus na sua vida, mas também derramar graça na vida do outro. É querer o amor de Deus para você, mas também amar ao outro. É querer o perdão de Deus, mas também perdoar ao outro. Se nós nos portamos diante de Deus em oração e não temos essas características em nós, então tenha certeza absoluta que Deus não vai ouvir a tua oração. E é isso que eu quero que nós possamos compreender nessa manhã. Converse com Deus, fale com Ele, seja sincero, busque, peça, clame, faça tudo o que quiser, mas se comprometa também a nessa relação, nessa aliança que você tem com Deus, você também se comprometer e se esforçar para fazer a vontade dEle, para agradar a Ele. Amém? Seja assim, eu agradeço a todos vocês por estarem conosco mais uma vez. Vamos estar orando nesse momento? Feche seus olhos, eu quero orar pelas nossas vidas. Pai de amor e de misericórdia, grandioso, poderoso. Obrigado, Senhor, por mais um texto que nos traz uma mensagem maravilhosa do Senhor ao nosso coração.
Obrigado, Pai, porque a cada dia temos aprendido mais a Tua palavra e porque temos entendido, ó Deus, os Teus ensinamentos. Clamo a Ti, ó Senhor, por esse texto que assim foi trazido ao nosso coração e pela iluminação que o Teu Santo Espírito nos deu, que possamos aprender, ó Deus, a orar a Ti. E entender que oração também é, ó Senhor, um compromisso que assumimos contigo. Um compromisso que assumimos, ó Deus, de fazer na vida do outro tudo aquilo que o Senhor faz por nós. De cumprir na vida dos outros, no cuidado, ó Deus, no respeito, no amor, tudo aquilo que o Senhor tem feito para conosco também. Por isso, ó Deus, eu engrandeço a Ti e te peço que por meio do Teu Santo Espírito possa continuar nos ensinando e nos ajudando a compreendermos, ó Deus, a Tua vontade nas nossas vidas e que as nossas orações possam continuar sendo aceitas pelo Senhor. Esta é a oração que eu também faço em nome de Jesus. Amém. Então estamos terminando, concluindo este culto. Mais uma vez, obrigado por você estar conosco. Mais uma vez eu digo, como sempre tenho falado, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você sempre estar recebendo, certo? Quando tiver vídeos novos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso é importante, pois quando você compartilha, outros também podem ser abençoados pela palavra de Deus, assim como você tem sido. E também clique no botão de gostei, porque quando você clica no gostei, o próprio YouTube também vai compartilhando esse vídeo a outras pessoas. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.